Comecei a gravar. Vamos lá. Falta pouquinho, gente. Que aí a gente vai para as questões objetivas e vai resolvendo junto e tal. Se ficar muito cansativo, tipo chegar às 9h30, 9h40, assim, mais ou menos, aí a gente para onde estiver parado e dá continuidade na semana que vem, a partir do ponto que paramos. Mas eu acho que o fluxo que a gente está levando o curso preparatório, esse curso preparatório, está muito... Eu me avaliando. Ah, poxa, Arthur, mas tudo bem. A gente deixa gravadinho. O fluxo que a gente... Logo agora que a gente ia resolver as da SME. Ah, mas depois você assiste. Tá, combinado. Acho que o fluxo que a gente está levando essas aulas está muito produtivo para vocês. Boa noite, querido. Está muito produtivo para vocês se prepararem. Porque a gente está vendo, assim, um pedaço de conteúdo já botando em prática. Eu acho que vai todo mundo sair muito bem. A gente está praticando bem. Estou bem contente da maneira como a gente está conduzindo a coisa aqui junto. E façam como o Arthur fez hoje, né? Digam, por exemplo, assim, Vitor, a prova tá perto e tal, porque eu sou meio distraído. Foca nisso aqui que você não focou ainda, que aí a gente vai e volta, tá bom? Vamos ficar mais um pouquinho, então, para fechar pelo menos uma parte do ciclo. 9h20, 9h30. 9h30 a gente fecha, combinado? Então, vamos lá. The woman purse was stolen is giving a reward to anyone who can identify the thief. A mulher cuja bolsa foi roubada. Então, eu estou estabelecendo uma relação de posse. Se eu digo who aqui, eu estou dizendo que a mulher é a bolsa, né? E a mulher não é a bolsa. A mulher cuja bolsa. E a palavra cujo, ou cuja em inglês, é whose. Né? Assim, whose. Right. Next. Ok. I have a friend, uncle was in Navy. Estou falando do tio dele, o tio pertence, é uma relação de posse. Então, uma relação de posse, eu vou usar whose. Próxima. Isso, relacionamento, ótima palavra-chave, vou usar. Whose, relacionamento. Mrs. Lotz has 2 dogs, like to go hunting. E eu disse dogs, gente, é sons, que pecado. Então, Mrs. Lotz has 2 sons, like to go hunting. Estou falando dos sons. Então, é uma relação com pessoas. Então, eu tenho aqui who. E isso inferir na resposta, né? Who. The house is for sale, has brand new paint and carpets. Estou falando da casa, o termo aqui é which, mas não tem sinal de pontuação. Então, também pode ser whose. E doido, whose, o quê? Também pode ser that. Vamos lá. Tori, is my neighbor. Likes to go to football games. Estou falando do Tori, que é o vizinho, relação de pessoa, who. Mas neste caso aqui eu não posso usar o that porque tem um sinal de pontuação antecedendo. Okidoki? Vamos então. Sobre essas questões aqui, algum ponto, algum esclarecimento, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram mencionar, ou a gente pode seguir? Alright. Vamos então, seguindo. Questões da prova da SME. E aí, sobre a SME, galera, ou qualquer outra prova aqui do município do Rio, eu expliquei isso na aula passada e eu preciso tornar a dizer. Quanto menor o município, quanto menos acesso esse município tem, o município de menor acesso aqui no Rio de Janeiro é Sumidouro, né? Já lá perto das divisas com Minas e tal. Quanto menor o município, menos complexa a prova será, né? Então, eu tenho até um exemplo aqui que eu vou dar logo, que eu acho que é até gostoso da gente fazer junto, de tão bobinho que é. Esses aqui são da IDECAP. Esse concurso aqui foi para Conceição do Caxambu. É um município aqui do Rio. Não é Conceição do Jacareí, não. É Conceição do Caxambu. Eu não sei onde fica e não deu tempo de olhar no mapa. Olha as questões. Uma figurinha e assim, ó. His cars are nice. He washes every day. Tá falando do cars. He washes then
Then every day. Eu estou falando sério, isso é prova de concurso para professor. Look at the picture. Based on what you see, choose the correct answer. He, blah, 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 his hand if he touches that hot pot. E aí as opções são... eu esqueci se eu estou gravando ou não. Deixa eu colocar aqui para gravar. Ah, tá gravando. Desculpa. Parece prova que a gente faz para os nossos alunos, né, do 6º ano. His hands if he touches the pot. Eu estou falando aqui, ó, presente. O que é isso? É uma if clause. Que if clause é essa? É a zero, que eu tenho presente de um lado e presente do outro. Então, eu vou usar he will burn. Desculpa, não é zero conditional, não. Não é zero, não. Está invertido isso aqui, né? O if está depois. Então, eu tenho a primeira oração no presente e a segunda eu vou olhar aqui e analisar. Eu posso utilizar aqui depois, nessa primeira oração, ou eu uso future ou eu uso present. Se eu usar present é a zero. Se eu uso future é a first. Qual é a diferença? A zero é automática, né? Não é uma relação de causa e consequência, é uma relação automática. Ao mesmo tempo acontece. E o que é uma first? Uma first é quando primeiro você faz e depois você tem o resultado. Por isso que é first, primeira. Primeiro faz e depois sente. Se ele tocar essa panela quente, ele vai queimar a mão. Então, é uma first conditional, né? E aí eu vou ter will burn. Ok? Ah, Vitor, pode ser is going to burn? Pode ser is going to burn. Pode ser isso na conditional clause. Pode. Mas teria de ser uma questão provável. E aqui, eu não estou desejando que essa criança toque na panela quente. Eu digo is going to, eu estou passando um ato de desejo, de planejamento. E ninguém planeja que uma criança toque uma panela quente e se queime. Entende? Então, eu posso marcar first conditional com be going to. Entretanto, eu vou olhar o contexto para saber se o be going to permite uma ação previsível ou não. Tá certo? Então, até que tem uma complexidade aqui, né? Mas vamos para 33. Vitor, deixa eu te perguntar rapidinho. Mas a first conditional, ela não é fechada nessa construção da gente usar o will presente de um lado, não, mas a outra com will não? É eu posso future. Utilizar o going to também. Beleza. Então, ó, é legal até você ver isso. De um lado, é present. Qualquer present. Pode ser o present simple, pode ser o present continuous, pode ser o present perfect. É incomum, mas é possível. Beleza. Eu jurava... eu nunca tinha visto com going to. Eu sempre vejo ele fechado com will. Uhum. Beleza. É de pegar a gente de surpresa mesmo. Né? E pode ser uma pegadinha aí muito boa para atrapalhar aí a gente. É qualquer present e é qualquer future. Beleza. Pode não ser o sabia, future não. continuous, pode ser o future com may, o future com can, o future com must, né? Eu poderia ter aqui classicamente, ó, he must burn his hand if he touches the hot pan. Né? Ele deve queimar sua mão, certo? Pode encaixar aqui qualquer indicador de futuro. 33. Look at the picture. Based on what you see, choose the correct answer. Gente, eu tô achando isso muito louco, uma questão de concurso para professor. Ó, é de 2019, gente. Mas é um município pequeno. A questão toda é essa. Quanto menor e mais ermo e de difícil acesso o município for, mais bobinha será a questão. O refinamento das questões de concurso vem justamente da quantidade de candidatos inscritos na prova. Né? Então, eles vão forçar a narração, como dizem, pela quantidade de candidatos inscritos. E aí, vamos lá. As crianças estão em frente à escola e elas dizem, tarara is our school. These não tem como, porque é para plural. Those não tem como, porque é plural. Estamos entre these and that. O this tem uma relação de toque, mas se vocês observarem, essas crianças não estão dentro da escola. Então, elas apontam a escola. O ato de apontar indica distância. Se aponta por distância, usa-se o that. Né? Então, é sempre a ideia. Afastamento that, aproximação this. Ok?
Tá, elas não são questões tão infantis. Ok, não é this. É that. É cabe that recurso, porque... hein? Oi? Cabe recurso, tá capciosa. Tá capciosa. Mas aí aquela velha história. Angela Sinclair, né? Ah, tá vendo? Parece que tá perto. Angela Sinclair diz assim: se a mão não alcança, é that. Claro que ela não usa esse termo, né? Mas ela usa tudo que é alcançável por nossas mãos. Então, eu costumo até ensinar assim para os alunos. Eu digo assim, ó, this is a pen. Aí vou, this is a pen, porque eu ainda posso encostar. This is a pen, e vou me afastando, até a minha mão não alcançar mais. No caso aqui, se a gente olhar para a imagem, olha que loucura, né? A gente dando zoom na imagem dos bonequinhos, né? Mas se a gente olhar para a imagem bem, a gente vê que as crianças elas estão afastadas. Ó, olha eu aqui. Jurava que ela tá batendo na porta. Eu tô vendo ela bater na porta. Vamos dar mais um, ó. Olha aqui a sombra. Que viagem, galera. Mas olha aqui a sombra. E ela? Tem uma tá vendo? Mesmo. Agora você imagina isso no papel em preto e branco. Né? Porque a prova do concurso não é colorida. Mas cabe um recursinho aqui. Sim, dá para discutir. Mas a questão é muito simples. Eles não estão dentro da escola, né? Para dizer desse. Aí já mata, entendeu? Ou eles não estão com uma fotografia na mão da escola para dizer desse. Mas dá para brigar na justiça, sim. Agora você imagina uma briga com o município de Conceição do Caxambu. Outra questão aqui de uma banca de cidade pequena é, olha, they weren't at risk of extinction at all, said Dr. Thomas. Então você vai focar na estrutura verbal weren't e dizer which verb tense the sentence above is. Past perfect, past continuous, simple past, simple present or simple future. Simple past. É tão bobinha que a gente até fica, será que é isso mesmo? Né? Este verbo está no passado, esse verbo aqui está no passado. Tem gente que pode se confundir e achar que é past continuous por causa do weren't, mas cadê o verbo com ing? Para ser contínuo tem que ter o to be, mas ing, né? Agora vamos ver uma banca que gosta de dificultar a vida do candidato. Né? A gente faz a leitura dessa aqui junto. Então vamos lá. É sempre um texto, e desse texto eu parto para todas as questões, né? Então eu não todas da prova, mas um grupo grande, né? Nesse caso aqui foi da 1 a 16 sobre o mesmo texto. Ler esse texto no geral para fazer um skimming é interessante, e depois eu vou nas questões fazendo skimming. O que eu quis dizer com isso? Ler o texto estirando as ideias gerais, vai marcando assim, ó, do lado e colocando os conceitos, para depois, se você precisar voltar, você volta no conceito. Então, ó, primeiro parágrafo, ó. Curiously, economists whose discipline has much to do with the human well-being have shied away from factoring the study of happiness into their work. Então, o que é aqui? Economistas e felicidade. Já tem o primeiro skin, o primeiro gist. O que é gist? Essência. A palavra gist significa essência. Eu tirei a essência do primeiro parágrafo. Economista e felicidade. Happiness, they might say, is an unscientific concept. This is the first book to establish empirically the link between happiness and economics, and between happiness and democracy. Two represented economists. Então, já dá para marcar aqui esse pedaço, falar que é um livro. Livro sobre o quê? Isso que está aqui em cima. Tá vendo? São esses gestos de essência que a gente precisa fazer para pegar a ideia geral do texto, né? Two respected economists, Bruno S. Frey and Alois Stutzer, integrate insights and findings from psychology, where attempts to measure quality of life are well documented, as well as from sociology and political science. Então, o que eu tenho aqui? Áreas integradas.
They demonstrate how micro and macroeconomic conditions in the form of income, unemployment, and inflation affect happiness. The research is centered in Switzerland, whose varying degrees of direct democracy from one canton to another. Muito legal essa palavra, né? Canton quer dizer canto. Então é bem aquela coisa típica, né? De um canto para outro. One canton to another. All within a single economy allow from political effects to be isolated from economic effects. Então é um estudo comparativo. Então, a gente já tem uma essência do texto, né? Um livro que fala sobre relação econômica dentro da Suíça, que tem 2 sistemas de governo, e esses sistemas contribuem, né, para observar como a democracia e o emprego, o desemprego, a inflação afetam a felicidade. Din-din tem tudo a ver com felicidade, né, no fim das contas. E aí vem agora com os resultados, né? Not surprisingly, the authors confirm that unemployment and inflation nurture unhappiness. Their most striking revelations, however, is that the more developed the democratic institution and degree of local autonomy, the more satisfied the people are with their lives. Claro, o que eles estão querendo dizer aqui? Mais desenvolvido, mais feliz. Porque você tem condições de acesso aos bens de consumo de forma mais tranquila, né? More satisfied life. While such factors are rising income, increase personal happiness only minimally. Institutions that facilitate more individuals' involvement in politics, such as referendums, have a substantial effect. Então, uma pessoa numa cidade desenvolvida, mesmo que ela tenha uma renda não tão alta, ela ainda tem padrões de felicidade próximos a quem tem renda alta. Afinal de contas, ela tem uma boa saúde pública, uma boa educação, uma boa moradia. Então, mesmo que ela não tenha tanto dinheiro, ela consegue viver com qualidade. Então, não é o dinheiro que influencia nesse caso. O que influencia é a capacidade, o que deu um efeito substancial aqui, é a capacidade de se envolver na política da empresa. Né? Então, por exemplo, eu trabalho num lugar e esse lugar me permite participar ativamente, tudo mais, eu me sinto parte daquela família, então eu vou ser mais feliz do que se eu trabalhasse no lugar ganhando rios de dinheiro, mas fosse obrigada a fazer tudo o que eles querem, sem ter a chance de opinar. Tá, estamos falando da Suíça. É difícil da gente brasileiro entender isso, né? Vivendo numa realidade tão complicada de dia a dia que a gente tem aqui, né? E aí vamos. For countries such as the United States, where disillusionment with politics seems to be on the rise, such findings are especially significant. By applying econometrics to a real-world issue of general concern and yielding surprising results, happiness and economics promises to spark healthy debate over the wide range of social science. Então, aqui, na verdade, no finalzinho, é uma propaganda do livro. E aqui eles dão um exemplo. Os Estados Unidos aqui são um exemplo. Ok? Eu gosto de falar, quando eu faço resolução de questão de concurso com texto, assim, com professores, que é esse tipo de coisa que a gente faz numa turma de ensino médio no estado, na prefeitura, no estado ou numa escola particular, né? No ensino médio, a gente tem que trabalhar a leitura de textos fazendo isso, pegando as essências, sem se preocupar com a tradução de palavras que sejam obscuras, e dali a gente vai trabalhando alguns fatores contextuais e gramaticais, né? É assim que as aulas de inglês na escola que eu trabalho, por exemplo, funcionam. E aí vocês vão dizer assim: Vitor, e eles terminam o ensino médio falando inglês? Não, mas eles terminam o ensino médio conseguindo ler textos em inglês. Imagina, durante 3 anos, ficar intensivamente fazendo essas coisas de relacionar palavras, começar com textos mais simplificados e ir avançando no padrão de leitura. Eles conseguem. E
Acho que falta muito no professor de inglês entender para que serve o inglês da escola. Seria muito menos tortuoso para a gente na faculdade, por exemplo, ter tido acesso à língua inglesa em nível gramatical se a gente já soubesse ler bem textos, né? Mas vamos lá. Isso é uma crítica ao trabalho desatento de alguns colegas professores na educação básica. Mas vamos que vamos. Review. E o que é uma review? Review, nós vimos que é uma resenha. E a gente faz resenha de livro, a gente faz resenha de série, a gente faz resenha de filme. No caso aqui, a gente está fazendo uma resenha do livro. E aí, qual é o livro que eles estão resenhando? Aquele livro, Economics and Happiness. Né? Então é isso. E aí, qual é a resenha que é feita aqui dessa pessoa? Que na verdade não é uma pessoa, o Journal of Economy. Frey and... Ah, não, aqui é uma outra revista, Choice. Frey and Stutzer, são os autores, are highly successful in their effort to synthesize, from an economic perspective, happiness research from a variety of disciplines to extend that research using an economic orientation. Então, estão fazendo uma propaganda boa, né? E o próximo? A major breakthrough in economics research. Então, os dois estão falando que foi um grande achado na pesquisa da economia, e esse aqui está dizendo que foi um sucesso, successful, e blá, blá, blá. Então, são duas visões positivas. E aí venham. 1. The main communicative purpose of the text is... Então, já começa assim. Qual é a função do texto? Né? Qual é o gênero que foi trabalhado aí? E aí a gente está falando do texto de cima, né? The main communicative purpose of the text is to... A. Advertise and classify a book. Fazer propaganda e classificar um livro. Describe and suggest a book. No finalzinho tem um quê de sugestão, né? C. Summarize and evaluate a book. Sintetizar e avaliar um livro. Or specify and criticize a book. Eu acho que criticize não pega muito bem, porque não é feito muito uma análise crítica. Então, eu já posso eliminar essa. Fazer a propaganda, está faltando um elemento para fazer a propaganda do livro. Preço. Então, advertisements tem preço. Propagandas têm preço. Não tem preço aqui, então não é advertisement. Aí agora eu estou entre duas muito boas. Descrever e sugerir um livro e resumir e avaliar um livro. E aí vamos voltar ao texto e ver se há um tom de sugestão aqui. By applying economics to real world in general, yes, happiness and promises to spark healthy debate over the wide range. Ele está dizendo o que o livro promete fazer. Ele está dizendo o que os autores fazem. Eles estão dizendo o resultado da pesquisa. Ele não recomenda o livro. Ele deixa isso subentendido. Então, não há uma recomendação. Falta uma questão de sugestão aqui. É indirect. Então, essa sugestão é indireta, então eu não vou considerar a B também. Resta-nos, portanto, como resposta correta a letra C. Summarize and evaluate a book. Vitor, como assim evaluate? A avaliação aparece aqui na resenha. Dizendo que o livro é um sucesso, que o livro é muito bom. Complexa, não? Toda prova que tem 4 alternativas, 2 são muito excluídas e as 2 são bem tendenciadas a ser elas. As outras 2 são extremamente nada a ver, mas as outras 2 tu fica horas e horas ali analisando. Isso já é da estrutura da elaboração do enunciado da prova. É para ser desse jeito. Quando são 5 alternativas, é sempre... você vai ter 2 nada a ver, uma mais ou menos, acerta e uma que dá para ficar em dúvida. Então, você tem, assim, dá para respirar melhor. De 4 é sempre difícil, mais difícil mesmo. Pois é, eu acho isso também. 2. In happiness, they might say is an unscientific concept. The word happiness is... Então, happiness, felicidade, é um substantivo. Né? Um noun. Todas dizem que é um noun. Happiness é um substantivo abstrato. Lembra que a gente viu as classificações de substantivos? Né? Um substantivo é abstrato. Abstract.
todo substantivo abstrato é automaticamente incontável. Porque não dá para contar uma coisa que não existe concretamente, né? Então, eu já tenho algumas coisas aqui. Todo incontável é singular, não tem como fazer plural, então ele é singular. Então, vamos lá. A. Singular noun count noun. É um substantivo incontável singular. É essa. B. Singular count noun. Não, ele não é contável. C. Plural count noun. Não é plural e não é contável. D. Plural não count noun. Não é plural, é incontável, mas não existe incontável no plural. Então, é a letra A resposta. Essa foi tranquila. Essa foi levinha, né? 10. The word by in the sentence by applying econometrics to real-world issue, paragraph 2, introduces an idea of. Então, ao aplicar índices econométricos a problemas do mundo real. Ao aplicar índices econométricos, quando eu digo ao aplicar, eu estou fazendo uma medida, indicando uma causa, indicando um agente, indicando um método. Preciso voltar ao segundo parágrafo e dar uma olhadinha. Voltemos. Not surprisingly. Será que é esse? They demonstrate economic... É lá que é mesmo. Not surprising the authors and their strike is very moving aqui, ó. By applying. Então, vamos ver o que tem antes, ó. For countries such as the United States, words... Ponto, acaba aqui. E aí, eles vão ter uma relação aqui, depois, ó. Ao aplicar índices econométricos a problemas do mundo real, né, em conceitos gerais na área, há uma apresentação de resultados surpreendentes. Em Happiness e Economics, você vai ter uma visão ampla, né, e setorizada sobre essas ciências sociais. Então, ao aplicar isso, ao fazer isso, você terá aquilo. Então, ao fazer, você terá um resultado. Ou seja, com esta causa, você terá a consequência de entender o conceito. Então, há estabelecida aqui uma relação entre causa e consequência, certo? By applying, ao aplicar, ou seja, ao fazer isso, esta causa, você terá aquela consequência, certo? Não considerem method, não considerem agent, elementos que vão falar de operadores discursivos. A gente tem medida, causa, comparação, concessão. Agente é relativo à passive voice. E aí, quando eu digo assim, by Peter, né? The vase was broken by Peter, aí eu vejo esse by aqui, aí eu penso que é agente da voz passiva. Não é. Método não é um termo usado em estudos de discurso. Né? Então, a gente fica só entre measure e cause. E aí é cause, porque é uma relação de causa e consequência. Ok? Muito obscura essa? Ou vocês foram bem? Essa aí eu fiquei na dúvida, mas quando eu li o restante da frase, eu consegui entender a questão de causa e consequência, né? Legal, Jéssica. Muito bom, muito bom. Legal. Feliz. Vamos então. 11. In the phrase, institutions that facilitate more individuals' involvement in politics. The pronoun that could be replaced by. Então, eu estou falando instituições que facilitariam. Institutions são coisas which, né? Institutions which facilitate more individuals' involvement in politics. Esse that pode ser substituído por which. Até que foi fácil essa, né? Até que foi tranquila. Então, gente, como prometido, já são 9h35, e a próxima é um texto também, né? Um texto e umas questões. Ai, falta tão pouquinho.
né? Mas a leitura do texto vai ser cansativa. Então, a gente faz isso na semana que vem, porque a gente está trabalhando justamente essas técnicas de leitura, né? Então, é bom a gente fazer com calma. Então, semana que vem, a gente começa por esse texto, ok? Corrigindo essas questões, e vai falar um pouquinho sobre período composto por subordinação e resolver questões que eu vou passar para vocês de trabalho de casa, né? Então, a apostila de roteiro de estudos 5, ela vai ter todos esses comentários, e lá no final, lá na página 18, vão começar as questões novas de trabalho de casa para a gente resolver no início da aula da semana que vem, e seguir depois falando sobre período composto por subordinação. Combinado? Combinado. Então, a gente se vê na semana que vem, na sexta-feira. Eu não consigo mandar para vocês essa apostila hoje. Eu preciso jantar e botar... Eu fiz um monte de coisa, minha cabeça está meio surtada e eu não vou conseguir separar questões para vocês. Então, eu vou colocar para vocês amanhã. Então, amanhã eu mando para vocês esse conteúdo, as videoaulas, tá? Da aula de hoje, e o homework, o trabalho de casa. Certo? Então é isso, queridos. A gente se vê semana que vem e estudem. E aí, conforme vocês forem estudando, vão mandando as dúvidas lá no grupo, para a gente abrir um espaço de troca de ideias mesmo. Tá faltando isso ainda, tá bom? Fale, Jéssica. Teve uma questão que eu buguei, eu posso te perguntar lá no grupo depois? Por favor, por favor. Por favor, vai ser um prazer. E aí a gente discute todo mundo junto. Right? Tá bom, então. Tá certo. Tchau, galera. Fiquem com Deus. Beijão.